Receita de pão caseiro, fofinho, super fácil de fazer. Primeiro você vai separar meio quilo de farinha de trigo, tem que ser sem fermento. Pode medir o meio quilo no negocinho desse de medir ml. Você vai colocar 500 ml. Mas aí você vai separar mais farinha, porque você vai precisar colocar um pouco mais de farinha até dar o ponto da massa. Mas aí você primeiramente separa 500. Aí coloca numa bacia, você separa uma bacia específica para você fazer a massa. Aí acrescenta a farinha, uma colher de sopa de sal. Pode ser qualquer sal, tô usando sal do Himalaia, mas pode usar sal normal. Aí separa, reserva essa farinha de trigo com sal. Em outro pote você reserva 3 colheres de sopa de açúcar, pode ser açúcar demerara, mascavo, qualquer tipo de açúcar. E acrescenta esse açúcar, fermento biológico, um sachêzinho desse de 10 gramas. Aí você separa outro potinho com 2 ovos, dá aquela misturada só para ficar homogêneo e separa também, deixa reservado. Você vai precisar também aquecer 250 ml de leite, não é para deixar quente demais não, é só para deixar ele morninho, tipo temperatura de mamadeira. Não pode ficar muito quente porque senão vai queimar o fermento, então tem que deixar bem morninho. Aí dentro do leite você coloca 2 colheres de manteiga, para que a manteiga derreta no calor do leite. É muito importante lembrar de não deixar ele quente, porque senão vai estragar o fermento e o pão não vai crescer, então tem que ficar morninho. Você pode controlar isso colocando o dedo dentro e o ponto ideal é que seja suportável para o dedo, né? Não queimar o dedo. Se tiver muito quente e ficar insuportável para o dedo, você espera mais um pouco até ele esfriar. Depois que o leite chegou na temperatura ideal, morninho, aí você vai acrescentar no fermento com açúcar. Dá uma mexidinha, vou deixar bem misturado. Só lembrando que aqui tem açúcar, 3 colheres de açúcar, um sachê de fermento biológico, 250 ml de leite e 2 colheres de manteiga. Aí você vai esperar em média 10 minutos para que ocorra a fermentação. Ele vai ficar bem saliente, vai ficar meio cremosinho. Você conta os 10 minutos. Passados 10 minutos, ele vai ficar assim, ó, consistência. Aí agora a gente vai juntar esse fermento na farinha e acrescentar os ovos. Depois que juntou o fermento na farinha de trigo, você acrescenta os ovos e vai misturando. Aí você vai acrescentando farinha de trigo até dar o ponto da massa, até que ela pare de grudar. Você dá uma misturada e depois vai colocar a mão na massa, para poder sovar até que ela fique na consistência certa. Eu vou sovar a minha massa na máquina, na batedeira, mas você pode colocar numa bancada, higieniza a bancada e coloca a massa em cima da bancada e você vai amassar com a mão assim, até que ela comece a desgrudar e para que possa trabalhar o glúten da massa. Quando a massa ficar assim, ó,
que não fica grudenta, o ponto tá bom. Você pode trabalhar com a massa numa bancada, é mais fácil para você sovar. E aí eu unto, primeiro você higieniza, né? Lava com sabão, passa álcool. E aí depois eu gosto de untar com manteiga. Mas você também pode passar farinha de trigo. Espalha um pouco de farinha de trigo para trabalhar a massa. Fica mais fácil de você trabalhar com ela. Não gruda na mão. Esse é o ponto certo. Aí quando chegar a esse ponto, você enrola a massa, dá uma enroladinha nela. E vai dividir essa massa em duas partes. Você vai dividir em duas partes iguais. Separa uma e a gente vai trabalhar primeiramente com essa daqui. Normalmente eu divido a metade da massa em 5 partes para fazer cada pãozinho. Fazer 5 pãezinhos cada pedaço de massa. Mas se você quiser, você pode fazer ela inteira. Você coloca toda a massa numa assadeira e bota para crescer. Ou você pode dividir em 2 partes e trabalhar só com 2 pedaços grandes. Mas aí eu vou fazer 5 pedacinhos, então... Faço uma medidazinha assim. Uma marcação 5. E olha essa. E aí você vai observando se teve, por exemplo, essa ficou muito pequenininha em comparação a essa. Você vai fazendo com que fique todo mundo do mesmo tamanho. Vai analisando se tem alguma maior. Aí você pega um rolo pra abrir a massa. Eu não tenho rolo, eu abro com esse negocinho aqui de plástico. Mas pode ser uma garrafa, pode ser um copo, qualquer coisa que dê pra abrir a massa. Aí você... Não precisa deixar tão fino assim não. Abriu. Vem aqui, ó. Enrola. Dá aquela ajeitadinha. Ó, você faz isso com todas as bolinhas. Aí você pega uma assadeira, unta com manteiga, só manteiga, e coloca os pãezinhos com uma distância entre um e outro, porque eles vão crescer. Aí você coloca essa parte da junção pra baixo e deixa um espaçozinho entre eles. Aí você pré-aquece o fogo, deixa uns 3 minutinhos aquecendo dentro do forno, para que crie um ambiente mais quentinho, para que o pão possa crescer melhor. Aí você deixa só uns 3 minutinhos na temperatura mais quente e depois você desliga o fogo. Não é para assar agora não, é só para criar mesmo um ambiente quentinho. Aí depois você passou uns 3 minutos, você desliga. Aí você pega um pano de prato limpo, dá uma molhadinha bem pouquinho nele, só para ele ficar úmido, e cobre os pãezinhos. Aí cobriu, você vem e coloca no forno que tá morninho e deixa aí. Já tá desligado, já esperei um pouquinho pra ele não ficar tão quente.
E você deixa aí por 2 horas. Olha o tanto que cresceu. Aqui deu uma pegadinha no pano de prato. Não tem problema não. Agora eu vou pincelar gema de ovo nelas antes de colocar pra assar. Aí você separa 2 gemas e vai pincelando. Agora tem que ser bem delicado para não furar a massa, porque se furar a massa, ela vai murchar. Então bem delicadinho você vem pincelando a gema em toda a superfície. Agora é só levar ao forno em 200 graus, em média 40 minutos, mas aí você fica olhando. Quando ele começar a dourar, quando tiver douradinho já tá bom de desligar, mas aí em média uns 40 minutinhos, 30 a 40 minutos. E esse é o resultado. Quando ele tá assim douradinho, é só desligar o forno. E ficou assim o pãozinho, bem fofinho.